Boa tarde de novo, boa tarde a todo mundo. Primeiro eu queria salientar que as perguntas que vocês forem fazendo ali no chat, né, a gente vai estar respondendo aqui na live. Porém, se tiver alguma que a gente não consiga responder na hora, daí a Nani, que é a pessoa do marketing que está cuidando aqui e ajudando a gente com a live, ela vai estar me passando e daí a gente repassa por e-mail ou repassa por WhatsApp ou até por comunicado ali no nosso grupo de informativo, certo? Só salientando isso. Então vocês podem mandar pergunta ali no chat. Caso a gente não consiga responder, a gente responde depois ali, tanto por e-mail ou pelos informativos. Boa tarde a todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. De novo, só relembrando agora que já entrou mais gente ali, né, desde o comecinho da live, me chamo Matheus Queiroz, sou especialista jurídico aqui da Officer. E antes eu era atendente ali, a maioria de vocês talvez me conhecia da época do que eu era atendente. Vamos já começar, então, a questão da FRJ, né? Bom, essa live é basicamente para a gente falar um pouquinho sobre as alterações que a Lei Complementar 807 trouxe no quesito do FRJ. Bastante coisa mudou, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Mudou bastante coisa, mas nada muito difícil de entender, ou chato, ou que o sistema não vai se adaptar. Primeiro, eu gostaria que vocês falassem aí no chat, quem puder, claro, se o microfone está pegando certinho, se está com a imagem boa, tudo certo. Se vocês estão me ouvindo bem, no caso, né? Vamos ver. O pessoal ainda está entrando. Tudo certo? Tá bom então. Então vamos continuar a live aqui, tá? Bom, o que vai mudar, gente? A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que vai mudar a questão da porcentagem no FRJ, né? Daqui para frente o FRJ ele vai começar a aplicar a porcentagem de 22,73% em cima dos atos. Mas quais atos, Matheus? Antes eram, por exemplo, só lavraturas que incidiam FRJ, e agora não mais. Agora todo ato que está previsto na tabela de custas e emolumentos vai ter o FRJ incidido. Ou seja, tudo que está lá na tabela vai começar a vir o FRJ. Antes o registro civil não tinha FRJ, agora vai ter. Antes era só para TD e PJ, agora o registro civil, TD, PJ, notas, protesto, basicamente tudo que está na tabela de custos e emolumentos vai incidir FRJ, certo? Essa é a primeira mudança ali, né? E a questão da porcentagem, que agora daqui para frente vai ser 22,73% em cima desses atos. Lembrando, gente, essa live vai ficar gravada também no nosso canal do YouTube, tá? Outra coisa, quando que entra em vigor essa lei, né? A lei vai entrar em vigor, a LC 807, ali no dia 1º/4. Então, a partir de 1º/4, vai começar a cobrar o FRJ dessa maneira. Antes disso, como é que vai funcionar? Antes disso, ainda vai ser cobrado o FRJ da maneira que é hoje em dia. Só que daí a gente entra já no assunto mais importante da live, eu diria, e do material que a gente tem para passar para vocês, né? Qual que é o problema daqui? A gente tem o famoso ato híbrido. E o que é o ato híbrido que a gente está abordando? Inclusive a gente está mandando bastante e enfatizando mais isso quando a gente manda um e-mail para vocês. Todos os dias a gente está mandando, nossa equipe jurídica está mandando, para enfatizar essa questão. O ato híbrido basicamente é um ato que começou antes da lei entrar em vigor e acabou depois da lei entrar em vigor. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês fizeram uma lavratura, né, uma escritura ali de compra e venda, por exemplo, e essa escritura incidiu o FRJ. A pessoa, ali no dia 23 do 3 mais ou menos, vocês minutaram essa escritura e já pagaram a parte, né, o usuário já pagou o FRJ. Beleza, isso pode acontecer. Mas vocês só conseguiram lavrar por N motivos, a pessoa só pôde assinar depois, ou algo nesse sentido. Vocês só puderam lavrar quando a lei já entrou em vigor. Ou seja, começou o ato lá no dia 23, acabou o ato lá no dia 5 de abril, por exemplo. O que vai acarretar isso? A pessoa já recolheu a FRJ antes. Ou seja, se a pessoa já tinha recolhido a FRJ antes, ou ela vai ter que, ou vocês vão ter, no caso, que devolver o FRJ para essa pessoa, aquele valor que vocês tinham pago, que a pessoa tinha pago a título de FRJ, ou a pessoa vai ter que complementar o que ela já pagou. Esse é um problema. Por quê? Porque isso pode gerar que o usuário não goste tanto, não aceite tão bem essa questão de ter que pagar mais. É claro, né? Ele
ter de volta, receber um pouco de volta o que ele pagou, ele vai gostar, mas se ele tiver que pagar mais, a maioria dos usuários não vão gostar disso, né? Então, no caso, essa questão de ato híbrido é bem importante. Não se pode, não é recomendado que vocês façam atos híbridos. Então, qual que é a recomendação da Officer que a gente está dando ali para os clientes nesse sentido? Evitem ao máximo os atos híbridos. Por exemplo, começou um ato agora, hoje é dia 14, né? Começou um ato agora, dia 14. Tenta terminar esse ato até a lei entrar em vigor. Depois disso, vai acontecer de ato híbrido. Vocês vão ter que ou ressarcir o cliente, ou o cliente vai ter que pagar mais do que ele já pagou, porque virou um ato híbrido ali. Então a nossa recomendação é essa: evitem atos híbridos, tá? Essa é a primeira coisa, é a mais importante que a gente tem ali, né, para vocês. E também, só reforçando de novo essa questão, a gente está mandando um e-mail todos os dias, tá, sobre esse assunto. Então essa é a parte que a gente deixa mais em negrito ali, para vocês verem e se atentarem. Agora que a gente já falou sobre o ato híbrido, eu vou falar um pouquinho sobre o selo. Muitas perguntas vieram pra gente sobre os selos, tá? Quais são as maiores perguntas, né? Hoje a gente tem alguns tipos de selo, 4 na verdade, né? Que é o selo pago, o selo isento, a escritura com valor e o selo DUT. A partir de 1/4 a gente vai teremos assim, só 2 tipos de selo, que vai ser ou o selo normal ou o selo isento. No caso, uma escritura antes que usava uma escritura com valor que usava o selo de escritura com valor, não vai mais usar o selo de escritura com valor, vai usar o selo normal. Um reconhecimento DUT, um reconhecimento ou um selo ali que precisava usar DUT, ou qualquer outro selo que precisava usar um selo específico, um ato que precisava usar um selo específico, ele não vai mais usar aquele tipo de selo, ele vai usar um selo normal. E os atos isentos, é óbvio que são só para os atos que são isentos e que tem a previsão legal para ser ressarcidos ou que tem a previsão legal para ser isentados. Todos os atos vão ter valor alterado a partir de 1/4? Não, Larissa, nesse sentido não é os valores dos atos vão ser alterados, né? Os valores dos atos eles são alterados toda na troca de ano ali, né? Tem o recálculo, né, dos atos, aí o TJ já emite a nova tabela de custos e emolumentos. Isso ali já foi feito lá no começo do ano, né? Lá no finalzinho do ano / começo desse ano. O que vai ser alterado é todos os atos a partir de 1 de abril vão incidir FRJ. Ou seja, a partir de 1º de abril, todos os atos que tenham previsão na tabela de custos e emolumentos vão incidir FRJ. Esse que é o grande diferencial dessa lei. Antes eram para casos específicos, agora tudo que estiver na tabela de custos e emolumentos vai incidir FRJ. Independente se é registro civil, independente se é protesto, independente se é notas, independente se é de ETD, independente de EPJ. Tudo que tiver lá vai incidir FRJ, mas vai mudar o valor para o usuário. Vai mudar o valor para o usuário, porque agora, por exemplo, o cálculo ele era feito de uma maneira diferente, o cálculo da FRJ. Agora o cálculo da FRJ vai ser 22,73% em cima de cada ato. Na tabela de custos e emolumentos. Então vai sim mudar um pouquinho o valor para os usuários, né? O que vai acarretar, é claro, alguns atos vão ficar mais caros, outros atos vão ficar mais baratos e tudo mais, né? Deixa eu ler aqui rapidinho. Uma escritura todas. Mateus, lavrei uma escritura, todos assinaram. Porém, não vão conseguir registrar até 31/3. Lá no RI eles vão devolver para ajustar o FRJ? Então, se ela ainda não está lavrada e não está registrada, se você já lavrou, mas ainda não registrou ela, provavelmente vai ter que ser devolvida para ajustar o FRJ. Ou complementar o valor do FRJ, ou ter que devolver um pouco do valor do FRJ cobrado antes, né? Sim e não, Cláudia, é aquilo. O valor dos emolumentos ele permanece o mesmo. A única alteração que vai ter é que daqui para frente vai incidir FRJ. Vou falar sobre isso agora já para vocês então. Por exemplo, hoje, como é que o sistema da Officer cobra? Eu vou citar exemplo do sistema da Officer, né? Hoje a gente tem lá no recibo o tipo do ato e o valor, que é geralmente assim, o selo e o valor do selo. Agora vai ter o tipo do ato, o valor do ato. O selo, que eu já vou falar sobre ele daqui a pouco, e embaixo vai ter FRJ valor tal. É assim que vai funcionar daqui para frente.
Então, não é que o ato vai subir o valor, o ato vai continuar o mesmo valor que tinha lá na tabela de custas e emolumentos. O problema é que o FRJ vai ser em cima do valor do ato na tabela de custas e emolumentos. É assim que vai funcionar daqui para frente. Já vou falar sobre isso, Maria, que vai ser agora. Sobre os atos híbridos a gente já falou um pouquinho, então agora eu vou falar sobre o... Sim, tudo que tiver na tabela de custas e emolumentos vai incidir FRJ, independente do tipo de ato. Se ele está na tabela de custas e emolumentos, ele vai incidir FRJ. Já vou responder sobre essa questão do livro caixa também. O FRJ é passado para o usuário. Sim, o FRJ, quem paga o FRJ é o usuário. Quem paga o FRJ é o usuário, tá? Mas deixa eu seguir aqui e eu já vou falar mais para vocês sobre essa questão. Então, sim, por exemplo, uma certidão de segunda via, que antes não tinha um valor de FRJ, agora vai ter um valor de FRJ. Então, se ela era, vou chutar um valor aqui, R$10, ela vai passar a ser R$10 mais o valor do FRJ, certo? Eu vou continuar aqui falando sobre a questão do selo e daí depois a gente faz um aparato geral ali das perguntas e eu respondo mais no final, pode ser? Porque senão eu vou ficar basicamente parando para responder as perguntas e a gente não vai tocar com o material. Vamos ali. Daí eu volto e também dou um resumo sobre os atos híbridos, pode ser? Sobre os selos. A gente recebeu bastante perguntas sobre os selos, que era na questão assim... Os selos, quais são os tipos de selo a partir da lei 807, né? E a partir de 1º de abril. Os selos vai ser o seguinte: antes tinham 4 tipos de selos, que era selo pago, isento, escritura com valor e DUT, e agora a gente só vai ter selo normal e selo isento. Os selos normais é para basicamente tudo que não seja isento. E os selos isentos é porque é isento e passivo de ressarcimento. Isso é o artigo 3º ali da lei, certo? Da lei 807, né? Sobre a questão agora, falando um pouquinho sobre o valor do selo, né? Que isso gerou bastante pergunta aqui pra gente, principalmente quando a gente começou a divulgar o material da Lei 807, veio bastante pergunta sobre o valor do selo. Antes, o que vocês tinham que fazer? Eu vou falar o que tinha que ser feito antes, mas para citar exemplo, tá? Porque eu sei que vocês sabem o que tinha que ser feito antes. Mas antes tinha que ser comprado o selo no valor ali de R$3,12, se não me engano. E esse valor do selo, vocês adquiriam esse selo, repassavam para a parte por R$3,20, R$3,22, alguma coisa nesse sentido. E daí a parte comprava esse selo, pagava esse selo para vocês. No caso, agora vocês vão conseguir solicitar os selos de graça para o TJ. Como assim? Lá no dia 10 de abril acabou meus selos. Acabou não, mas eu tô com estoque baixo, preciso pedir selos. Eu vou pedir os selos de graça, não preciso mais pagar por aqueles selos, eu não preciso mais tirar um boleto e pagar para ter aqueles selos. Agora vocês vão chegar no TJ, oi TJ, quero tantos selos. Eles vão mandar os selos para vocês sem custo. O problema disso, que não é um problema, é uma contrapartida na verdade, é que vocês não vão poder repassar nenhum valor a título de selo para o cliente. Ou seja, antes o usuário que pagava R$3,20 de selo, ele não vai mais pagar selo, porque vocês não estão tendo mais o custo do selo. Então não teria por que cobrar do usuário um custo de selo, sendo que a serventia não tem mais um custo de selo. Então, se a serventia não tem mais um custo de selo, o cliente também não vai ter um custo de selo, certo? Então, esse é o grande impacto no selo, né? Além de mudar a quantidade de selos e o modelo dos selos, né? Que antes eram 4, agora são só 2 tipos de selo, tem essa questão do valor. Antes ele custava 13 e pouquinho, 15 e pouquinho, agora não mais. Agora não tem mais essa de cobrar pelo selo, né? Infelizmente o TJ falou que agora o selo não tem mais valor. Ou felizmente, né? Depende do ponto de vista. Outra pergunta seria sobre, já aproveitando essa que a Larissa mandou, sobre a solicitação. Os selos, vocês vão continuar solicitando normal, ela já estava aqui na minha pauta. Os selos, ele vai continuar sendo solicitado normal, tá? Vocês vão solicitar o selo da mesma maneira que vocês solicitaram. O TJ ainda tem 5 dias úteis, para quem não sabia também, eu vou trazer aqui. O TJ ele tem até 5 dias úteis para mandar os selos, tá? Não é na hora, eles não são obrigados a mandar 24 horas depois. Daí o nosso sistema,
ele roda, digamos assim, uma atualização todos os dias às 4h30, 5 horas por aí, lá no gerenciador de selos, que ele tenta fazer uma baixa automática desses selos. Então, o TJ, vocês vão fazer a solicitação ali, e o TJ vai ter até 5 dias úteis para mandar o selo e para o selo entrar no sistema. Uma questão que tem bastante dúvida dos nossos clientes é a questão do: devo comprar selo agora, se o meu estoque estiver acabando? Então, sobre comprar selo agora ou não, a nossa dica, uma barra recomendação no caso seria: não comprem muitos selos, comprem estritamente, melhor dizendo, o necessário. Se vocês estiverem com o estoque acabando, não tenta comprar, por exemplo, o que vocês compravam geralmente, aquele para durar 1, 2 meses. Comprem para durar até o dia 1º, que é melhor. E aí lá depois que, ou para sobrar um pouquinho para depois do dia 1º ali, por exemplo, para vocês terem selo até o dia 10 de abril, mais ou menos. Aí depois que estiver acabando esse selo, vocês solicitam mais selos, que aí o selo já vai ser isento. Já pegando o gancho da pergunta da Georgia, sim, os selos vão ser ressarcidos. Se vocês usarem os selos que vocês têm hoje em estoque, quando vocês usarem eles vão ser ressarcidos sim. O TJ vai ressarcir isso, certo? O TJ vai ressarcir esses selos para vocês, e daí esses selos eles vão ser ressarcidos. Isso o TJ ainda está um pouco obscuro, na verdade. Eles não chegaram a regulamentar de como vai ser feito isso. Eles ainda estão estudando como vai ser ressarcido. A nossa dica é: a gente tem no sistema da Officer, a gente está mandando um material também, tá? Como fazer um relatório de quantos selos vocês têm, de quantos selos vocês usaram, de quantos selos estão disponíveis. Então peguem esse relatório, emitam esse relatório poucos dias antes ali da lei entrar em vigor, né, no dia 1º, uma semana antes. Tirem print da tela de auditoria, porque lá na tela de auditoria vocês conseguem ter todos os selos que estão disponíveis. Então daí vocês já conseguem ter uma base de quantos selos vão ter que ser ressarcidos. Então é isso. É exatamente isso que o Rodrigo falou. Já chega ali depois que a lei trocar, no caso, né, que a lei entrar em vigor, pede um pouquinho de selo, mas tenta fazer o pedido mínimo e tudo mais, para que vocês tenham os selos. Só que, se vocês forem pedir selos agora, peçam o mínimo possível. Se vocês têm um pedido mínimo para fazer, façam no mínimo, tá? Tentem manter março com o mínimo de selos. Vamos continuar aqui. A questão dos selos basicamente era essa. Se compra selos aí em março. Um assunto bem legal aqui que a gente teve também, que outros clientes perguntaram, era sobre a re-ratificação por erro material. Sim, já vou pegar esse gancho ali também. Os selos que vocês têm hoje, vocês vão continuar usando até acabar esses selos, porém, o TJ vai ressarcir esses selos. Eles só não falaram como que eles ainda vão ressarcir isso, mas eles têm um planejamento de ressarcir os selos de hoje em dia, tá? Sobre a re-ratificação por erro material, né? Hoje é utilizado um selo normal sem cobranças dos emolumentos. A partir de 1º de abril, vai ser usado um selo normal ainda, e não vai ter valor o selo, né? Então ele ainda vai continuar sem ter valor. Antes, o que aconteceu com a serventia? A serventia que fazia uma re-ratificação por erro material, ela perdia o valor do selo, porque era utilizado um selo normal. Já que o selo agora não vai ter mais valor para a serventia, para adquirir o selo, né? E também não vai ter mais valor para repassar para o usuário, não vai ter mais essa perca de valor, né? Não vai perder mais o valor desse selo. Então esse selo vai ficar, entre aspas, de graça, não, entre aspas não, ele vai ficar de graça para a serventia e de graça para o usuário. Então a re-ratificação por erro material não vai mais ser uma perca de dinheiro para a serventia, tá? Deixa eu ver agora, eu vou passar rapidinho para ver se tem alguma dúvida de selo. Se tiver alguma dúvida de selo, a gente já faz aqui esse bate-bola também. Não, as dúvidas de selo a gente já respondeu todas, basicamente, que tinha no chat. Certo, então vamos tocando aqui. Agora o próximo tópico que a gente separou para essa live é como que vai ser feita a cobrança do FRJ, que isso foi bastante questionado ali no comecinho da live e tudo mais, né? Até hoje, no caso, a parte chegava na serventia, pedia lá o ato dela, aí vocês mesmos já emitiam uma guia para ela, ela ia lá, pagava a guia, pronto, tá pago o FRJ. Era assim. Daqui para frente,
Eu vou falar pelo sistema da Officer, tá, gente? Eu não sei se aqui tem alguém que não é do sistema da Officer, que não é nosso cliente, mas caso não seja, não sei como é que vai funcionar o sistema de vocês. Mas o nosso vai funcionar assim. A parte vai chegar no cartório, na serventia, vai pedir ali o ato dela e na movimentação financeira já vai estar o valor do FRJ já calculado. A nossa equipe de desenvolvimento já fez um cálculo com base no valor do emolumento, no valor do selo, e a gente ainda está aguardando os cálculos do TJ. Eles ainda não divulgaram os cálculos, ainda não divulgaram as tabelas novas, mas a gente já fez uma prévia para a gente já adiantar o nosso desenvolvimento, né? Então, daqui para frente, as pessoas vão chegar ali na serventia, vão solicitar o ato e na tela de movimentação financeira já vai sair uma guia, já vai sair junto com o valor do FRJ. Não tem mais essa de emitir uma guia, vai lá no site deles, pega uma guia, dá para a parte pagar. Não, agora a parte já vai pagar de uma vez ali o FRJ mais o emolumento do ato. Essa é a grande diferença, né? Sobre o selo, DUT e escritura não serão mais utilizados em 1 do 4, apenas selo pago. Na verdade é selo normal agora e ele não é mais, entre aspas, pago, né? Agora todos os selos são de graça. E sim, agora são só dois tipos de selo, ou selo normal ou selo isento. E o selo normal não tem mais valor. O FRJ vai ser sobre o valor do emolumento, na tabela de custas e emolumentos. Toda a tabela de custas e emolumentos, ali vai ter o valor do FRJ vai ser 22,73% em cima do valor da tabela de custas e emolumentos. Outro tópico que a gente pegou bastante assim, de dúvida é como que a serventia vai receber o FRJ e vai repassar o FRJ para o tribunal, né, para o TJ. Da mesma forma, por exemplo, o sistema da Officer hoje, ele não emite um relatório para a FRJ porque o FRJ ele é pago por uma guia. Vocês emitem uma guia para o cliente de vocês, o cliente de vocês paga direto para o TJ. Agora não. A partir de 1 do 4, no sistema da Officer, a gente vai ter um relatório falando de quanto que foi cobrado, digamos assim, por FRJ. Vamos supor que vocês fizeram uma lavratura para quem é do Notas ou uma segunda via para quem é do RC. E foi R$5 foi R$100 na lavratura de FRJ e R$5 de FRJ na certidão de segunda via. Isso é só valor fictício, tá, gente? Só estou usando como exemplo. Lá no relatório vai trazer assim, ó, tantos reais de FRJ por isso, tantos por isso. Tipo um relatório, por exemplo, o relatório de entradas e saídas do livro do sistema de vocês, sabe? Basicamente isso. Todos os nossos sistemas vão ter um relatório de quanto foi pago em FRJ pelo usuário. Aí vocês vão lá no site do TJ e vão emitir uma guia para pagar esse FRJ para eles. Ou seja, o repasse do FRJ para o TJ vai ser feito por guia. Quem que vai pagar essa guia? A serventia. Até que dia que a serventia vai pagar essa guia, Matheus? Vai pagar até o... Deixa eu só me lembrar que eu não lembro a data certinho, mas se não me engano até o 5º dia útil. Até o 5º dia útil do mês subsequente. Ou seja, FRJ é recolhido em abril, vocês vão pagar até o 5º dia útil do mês de maio. Vamos continuar aqui com mais um tópico. Isso daqui eu já falei. Sobre ISS. Isso foi um questionamento bem grande assim, dos nossos clientes, principalmente quando a gente abriu uma caixinha de perguntas sobre ISS. O repasse é feito só mensal, Cláudia. O repasse é feito só mensal. Vocês vão pegar ali até o 5º dia útil do mês subsequente e já repassar para o TJ. Não pode ser feito de forma semanal, não. É só mensal. Acabei de receber o FRJ aqui do meu cliente. Eu posso já emitir uma guia na hora e já pagar para o TJ? Não. Tem que ser feito junto com o relatório total e emitido ali. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, ainda sobre o repasse, hoje não tem uma maneira do TJ falar que isso aqui vocês... foi o que a serventia de vocês deve pra gente de FRJ.
até o final de 2023, até dezembro de 2023, quem vai ter que fazer isso vai ser vocês, manualmente, digamos assim, para chegar lá no TJ e falar, olha, TJ, eu te devo isso aqui de FRJ. Mas é claro, para os clientes da Offer, o nosso sistema já vai fazer isso automático, vocês não vão precisar calcular nada na mão. O sistema vai pegar todos os atos ali, fazer um resumo dos atos, né? No caso, pegar um compilado de todos os atos, ver qual que é o valor total, e pelo valor total do FRJ vocês emitem a guia, certo? Mas lá em janeiro de 2024 tem um projeto do TJ que ainda não saiu de projeto, né? Porque a gente sabe como é que funciona, mas tem um projeto do TJ que seja automático no selo. Quando enviar o selo já vai vir o valor do FRJ, e daí lá no final do mês eles já vão mandar para vocês uma relação do FRJ, de quanto vocês devem de FRJ, vai vir a guia e já paga a guia. Isso é o projeto deles, mas até isso acontecer tem que ser feito manualmente, e o nosso sistema vai fazer para vocês. Vamos ali também agora falar sobre o ISS. Exatamente isso que o Fabrício falou ali, Rômulo. No caso, ele não entra como um valor do caixa, ele não entra como uma receita para o caixa, isso é um valor de repasse, certo? Vai funcionar bem igual funciona o ISS, certo? Sim, o próprio sistema da gente já vai fazer direto o cálculo ali do valor do emolumento, mais os 22,73%. Embaixo ali do valor dos emolumentos do ato em si já vai sair o preço do FRJ para ser pago, certo? Como faremos o ressarcimento para o cliente? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, inclusive. É uma pergunta boa, que é uma pergunta que a gente acabou fazendo e que ainda está meio que sem resposta. Como é que tem que ser feito o ressarcimento para o cliente? Da serventia. A serventia vai ter que arcar com o ressarcimento e depois pedir o ressarcimento para o fórum do ressarcimento, entendeu? Esse é um grande problema que ainda está em estudo pelo TJ. Eu não vou te falar exatamente como vai ser, porque ainda está em estudo pelo TJ. Aí a gente prefere divulgar junto com um material futuro de como que vocês vão fazer o ressarcimento para as partes. Não, como eu disse anteriormente ali, Mariana, esse caso de repassar para o TJ, ele é até o 5º dia útil do mês subsequente. Ou seja, fez no mês inteiro ali de abril o pagamento do FRJ, né? A parte pagou o FRJ no mês de abril, vocês vão repassar lá até o 5º dia útil do mês de maio. Então não pode, por exemplo, fiz o ato hoje e já quero repassar o FRJ hoje. Não pode fazer assim. Tem que esperar até o quinto dia útil do próximo mês. Até o 5º dia útil do próximo mês. Tem que esperar fechar o mês, aí envia. Vai ser um pouquinho diferente dos valores, sim, porque os valores atuais não é em cima de todos os atos, né? Em cima de alguns atos específicos que incide a FRJ. Daqui para frente vai ter basicamente em todos os atos. Se o ato tem, se o ato existe na tabela de custos e emolumentos, incide a FRJ. Essa que é a grande questão, esse é o cerne da questão. Isso que vai impactar bastante no RC, por exemplo. Antes o RC não tinha FRJ, agora vai ter. Por quê? Porque ele está na tabela de custos e emolumentos. Estando na tabela de custos e emolumentos, tem FRJ. Vamos falar um pouquinho sobre ISS. Essa foi uma dúvida bem minuciosa dos nossos clientes e que a gente até levou, porque a gente está em conversa com a corregedoria, a gente está em conversa com o TJ, a gente está em conversa com outras empresas de TI do mesmo ramo, para a gente tentar todo mundo junto entender como é que vai funcionar e para que todos os sistemas se parametrizem meio que de igual forma. Claro, cada um com a sua peculiaridade, né? E o ISS, ali no artigo 19 dessa lei, da lei 807, antes o ISS antes e ainda vai ser, né, óbvio, ele é regulamentado pelo município. Ou seja, o município ele fala quanto de ISS vocês podem cobrar do usuário, né? Qual que é o valor da alíquota ali e quanto que vai ser repassado para o usuário a título de imposto sobre serviço. Porém, precisava de uma outra lei municipal, ou na mesma lei municipal até, falando que esse valor poderia ser repassado ao usuário. Porque tem município que o ISS ele é cobrado da serventia, sobre o serviço, mas só para a serventia. Então, alguns municípios não é repassado ao usuário da serventia o valor do ISS.
E agora com a Lei 807, né, a Lei Complementar 807. Segundo o artigo 19, a gente fez até esse questionamento ali no grupo que a gente está sobre a mudança da lei, né, a mudança da FRJ e tudo mais, e surgiu o questionamento. Tá, mas o artigo ele fala que pode ser repassado ao usuário os valores de imposto de município, FRJ, emolumentos e custas. Então surgiu aquela dúvida, tá, mas o ISS daqui para frente ele vai ser cobrado do usuário independente de lei municipal que deixa a gente cobrar do usuário? Sim. O ISS daqui para frente, a partir de 1º/4, independente de lei municipal, o ISS ele pode ser repassado aos usuários, certo? Então, ali em 1º de abril, se vocês não repassavam o ISS para o usuário, vão poder repassar, independente se o município deixa ou não. Mas como é que vai funcionar para configurar isso, Matheus? No material que a gente vem mandando para vocês por e-mail, já tem um passo a passo de como vocês têm que configurar essa questão. E é claro, ainda depende do município estipular quais os atos incidem o ISS e quanto que é o valor do ISS que tem que ser cobrado. Isso ainda depende do município, tá? Não é, a lei não vai falar que vocês têm que cobrar tantos por cento em cima do ato. Isso ainda é do município, porque é um valor que vai entrar para o município. Então tinha município... a serventia não vai deixar de ganhar dinheiro com isso, né? Ela vai parar. Para quem pagava direto pro município e não repassava para o usuário, vai acabar ficando melhor, né? E a taxa de cartão, Matheus? A taxa de cartão vai funcionar basicamente da mesma maneira, tá? Se é a lei ali no artigo 22 dela, ela fala, a Lei 807, né? Ela fala que precisa ter pelo menos um meio de pagamento eletrônico para o usuário da serventia. Cartão, Pix, depósito, algum meio de pagamento eletrônico pro cliente da serventia. Esse valor, por exemplo, da taxa de cartão, ele pode ser repassado para o usuário? Segundo o artigo 22 dessa lei, pode. Do 22 não, segundo o artigo 19 dessa lei também pode. Então, esse valor ali da taxa de cartão também pode ser repassado para o usuário. E como é que vocês vão ver isso? Também tem um manualzinho que a gente está mandando de como configura a taxa de cartão ali para cada cartão, para cada taxa, no caso, para cada bandeira de cartão que vocês forem cadastrar, certo? Exatamente isso que a Georgia falou. A alíquota do ISS, ela varia de 2% a 5%, que depende do município que vocês estão. Então quem define é o município. O município ele já tem uma alíquota estabelecida, só que ele vai variar dependente do município, né? Aí no caso tem que ver a lei orgânica, a lei municipal ali, para ver qual que é a lei que o ISS de vocês vai se enquadrar. A questão é, no sistema vocês podem repassar o valor do ISS para o usuário, certo? Isso vai incidir ali na telinha de movimentação financeira. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Eu vou reforçar de novo a questão dos atos híbridos, que eu vi que a maioria das perguntas foi sobre ato híbrido. Deixa eu ver aqui, lavrei uma escritura, só o vendedor assinou, o comprador assina dia 5 e o recibo foi emitido. Só pagamento para o próximo mês, isso? Espera só um pouquinho, estamos trazendo as perguntas aqui todas. Aqui, a partir de 1º de abril eu habilito o ISS para cobrar do cliente. Exatamente, a partir de 1º de abril você pode habilitar o ISS para cobrar do usuário. Aqui ó, escritura dia 30/3, só depois assina o recibo e emite. Só um minutinho, gente. Não é assim no caso, ó. É na aplicação do selo, no caso, né? Ou seja, dia 30/3, sem o FRJ. Por exemplo, se você lavrou o ato ali no dia 30/3, esse ato vai ir sem o FRJ, porque ele já pagou, né? Já está pago o emolumento e tudo mais. Então ali depois você vai ter que pagar o FRJ. Aí a pessoa já pagou o FRJ. Aí é aquele ato híbrido que a gente estava falando. Se a pessoa... No caso, nesse caso específico ali deixa eu até reler a pergunta, da Mariana. Lavrei uma escritura dia 30, só o vendedor assinou, o comprador assina dia 5. O recibo é emitido só pagando no próximo mês, isso? Ah, sim, é. Não, nesse quesito a regra vai ser quando lavra.
Você lavrou a escritura ali, ou seja, lavrou a escritura depois da entrada da lei, ela vai incidir o FRJ. Se lavrar depois da lei, né, no caso. Se lavrar antes da lei, não vai incidir o FRJ automaticamente. Aí vai ser o ato híbrido. A taxa de cartão deve constar junto com a movimentação financeira? Junto com os emolumentos? Ela vai constar junto com a movimentação financeira na hora de cobrar ali, no caso, sim. Que hoje já é assim, no caso. Então, isso vocês ativam um parâmetro no sistema e a gente consegue mandar. Na verdade, a gente está mandando todos os dias ali para vocês um passo a passo de como faz para ativar isso no sistema. É só ativar um parâmetro no nosso sistema que já dá certo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Não, aqui não. Isso daqui já foi. Opa. Gente, espera aí que é a primeira vez que eu tô fazendo uma live aqui no Instagram. Então aqui... Essa última. Exatamente. Exatamente isso, Maria. Escritura lavrada até o dia 30/3 é o FRJ que aplica hoje ainda, que é o 0,3% ali, não tem nenhuma diferença. Agora, se você lavrar a partir de 1/4, aí é o novo FRJ, né? Só ver se faltou alguma pergunta, a princípio não. Bom, gente, agora só recapitulando a questão do ato híbrido, que na nossa opinião aqui é a mais importante, e foi a que gerou mais dúvida tanto na live quanto nos e-mails, é o seguinte: minutei um ato antes da vigência da lei, por exemplo, dia 24/3. A pessoa pagou o FRJ já no dia 24/3, mas eu só lavrei no dia 5/4. O que vai acontecer? Isso é um ato híbrido. Ou vocês vão ter que ressarcir a pessoa, o usuário da serventia, ou vão ter que cobrar mais do usuário da serventia. Então a gente recomenda que vocês não façam atos híbridos. Tentem registrar, lavrar os atos que incidem FRJ hoje em dia, que as partes já pagaram FRJ até o dia 30/3. Depois, por exemplo, chegou ali no dia 20, vocês vão ver que não vai dar para lavrar o ato até o dia 30, não recolhe o FRJ. Espera até o dia 30, lavra só depois do dia 1º, tá? É melhor. É aquilo, recolheu o FRJ antes, lavra antes da lei. Se não der, gente, tudo bem. Mas aí vai ser ressarcido pelo TJ, eles ainda nem falaram como vão fazer. De taxa de cartão, lavra a escritura hoje, geralmente não sei como a parte vai pagar. Ela chega no balcão e depois diz que é cartão, como fica? Não aplica hoje em dia não aplica taxa. Hoje não aplica taxa, Morgana. Vai passar a aplicar a taxa a partir do dia 1º ali de abril. Como ficarão os atos de protesto em relação ao FRJ? Incidirá o pagamento e se a pessoa for intimada dia 31. Perdão? Deixa eu tentar ler de novo. Não, tem a do Rode ali primeiro. Deixa eu dar uma olhada ali. Acredito que devemos entrar em contato com a parte para saber qual valor vai ser a forma de pagamento dos emolumentos. Exatamente. Tem que ser exatamente isso, Marciano. Entendi ali a tua questão agora, Marcelo. Protesto continua com base na intimação. Com base na intimação da pessoa. A pessoa foi intimada dia 30/3, ainda vai ser cobrado conforme no dia 30/3. Certo? É conforme a intimação mesmo. Lavramos a escritura este mês e vai registrar no mês que vem. Essa dali eu vou responder para ti. Se tu puder mandar pra gente no nosso privado aqui, essa questão do RI, eu te respondo depois no privado, que essa eu vou pesquisar um pouco mais pra saber ali da questão do registro de imóveis, tá? Se vai ser cobrado novamente ou não. Temos que questionar a forma de pagamento antes de finalizar a tela de emolumentos, exatamente. Ainda sobre ISS, será cobrado o valor conforme
o município, certo? Conforme o município. Será opcional o repasse para o cliente? Não, o repasse para o cliente ele tem que ser repassado para o cliente conforme o artigo... O artigo 19 da Lei 807, ele fala que você pode cobrar o ISS para o usuário. Só que ele também fala que pode ser opcional, então não é obrigado, mas você pode cobrar do usuário. Lavrada dia 20/3 e levada a registro no dia 2/4. A parte pagará FRJ incidente na regra atual, mais FRJ novo na data do registro. A gente já foi pesquisar aqui, sim, seria isso mesmo. Lavrada dia 20/3, exatamente. Ela vai pagar o FRJ na regra atual, mais o novo FRJ na época do registro. Em relação aos atos cancelados, como irá funcionar? Os atos cancelados, você diz que tipo de ato, Charlene? Seria ato cancelado que vocês deixaram de lavrar, alguma coisa nesse sentido? Mas basicamente não recolheu o FRJ antes da lei, tenta lavrar antes da lei. Não recolheu o FRJ, acaba e lavra ali depois da entrada em vigor da lei, tá? É basicamente isso a questão do ato híbrido. Acho que foi essa a pergunta. Se cancelou o ato depois de... Não, a partir de 1/4. Mas o que seriam os atos cancelados? Cancelou Por exemplo, vocês cancelaram o ato e perdeu o FRJ? Seria isso a pergunta? Daí vocês vão fazer uma devolução de emolumentos para as partes, no caso. Devolve os emolumentos do caixa ali e também devolve o FRJ, porque ainda não foi repassado. Aí vai devolver o correspondente do FRJ para o cliente, né? Se um recibo é estornado, o valor do FRJ também será? Sim, porque no caso, é por isso que vocês não podem pegar e fazer, por exemplo, recolhi a FRJ hoje, uma escritura já vou repassar agora para o TJ. Tem que fazer isso depois, no final do mês, lá no 5º dia útil. O recibo vai ser estornado, vocês vão pegar o valor da FRJ já estornado também e vão devolver para a parte, que nem faziam. Que nem é feito quando ele é recibo estornado, né? Escrituras lavradas e canceladas por falta de assinatura. Mesma coisa que eu acabei de falar. Fiz uma certidão e por equívoco saiu um erro. Hoje irei cancelar o selo. Daí a devolução de emolumentos que você vai ter que fazer também a devolução para a parte do FRJ. Mesma coisa. Lembrando, gente, o sistema da Office ele vai fazer basicamente tudo isso automático, tá? A gente já tem vários tickets, já tem a equipe de desenvolvimento toda. No mês de março agora a gente está focado em trabalhar no FRJ para finalizar a questão dessa lei e para trazer o sistema da melhor maneira para vocês. É claro, uma coisa ou outra, talvez a gente chegue lá e não tenha totalmente pronto, mas o máximo que a gente conseguir entregar para vocês até a lei entrar em vigor, a gente vai entregar ali no finalzinho. Lembrando que a questão do relatório, a gente vai emitir um relatório para vocês de quantos de quanto de FRJ a serventia recolheu para que seja repassado. Algumas serventias, talvez que não sejam cliente da Office, vão ter que fazer isso na mão. A gente vai fazer para vocês já no relatório da gente. Às vezes a gente nota que... Da mesma forma, Larissa, exatamente isso. Data da lavratura, Júlia. Vai ser da data da lavratura, nesse caso. A cobrança do FRJ é na hora, lavrei o ato, cobra FRJ. Acabou. FRJ vai ter teto, ele vai ser 22,73% em cima do ato, conforme a tabela de custos e emolumentos, o Correia, no caso. Então não tem teto, é em cima da tabela de custos e emolumentos. É 22,73 em cima do valor que está ali. Se o valor é 500 mil, em cima disso. Se o valor é 1 milhão, em cima disso também. Bom, eu fui aqui para cima no chat, não tem muito mais pergunta além disso, gente. Como vai funcionar o pagamento do ISS? Aqui pagamos até o dia 10 no mês anterior. Vou poder lançar no caixa como repasse? Ele vai ser o ISS, ele continua sendo um repasse para o município e o pagamento continua de igual forma que nem vocês faziam antes para o município. Aí ainda é uma lei que determina o município. A única diferença que essa lei trouxe, que a lei 807 trouxe, é que daqui para frente vocês podem, independente de lei municipal ou não, cobrar do usuário. Aí ainda é opcional, vocês podem ou não, mas independente de lei municipal vocês podem. O FRJ é em cima do valor da tabela de custos e emolumentos, exatamente. A partir do dia 1º, né?
Registro civil também vai ter notas. Todos os atos que estejam na tabela de custas e emolumentos vão incidir FRJ. Depois de março terá alteração? Não, depois de março não terá alteração. Se lavrou o registro em março, acabou o registro ali em março, lavrou a escritura em março, acabou ali, não paga mais FRJ. Na questão de notificações, essa eu vou te responder depois, o Fábio. Oi? Na questão das notificações que são registradas no RI, seguinte, Fábio, nessa questão ali, onde é que vai incidir o FRJ? O FRJ, em cima dos valores dos emolumentos, dá notificação. Se a notificação se a notificação está ali na tabela de custos e emolumentos, vai incidir FRJ. Então a pessoa pagou FRJ no RI, ela pagou ali no RI para o ato do RI. Agora ela vai pagar para o ato do RTD. Acaba que dá uma espécie de teto por isso. Opa! Isso aí. Teve alguma alteração nos apostilamentos, visto que são feitos? E eu acho que seria basicamente essa questão ali, Irã, é a mesma coisa. Isso não teve mudança nenhuma, tá? Tá acabando a bateria aqui do coisa. FRJ não terá teto? Não tem teto, gente. O do FRJ ele é 22,73% em cima do valor da tabela de custos e emolumentos. Daí agora, gente, FRJ será recolhido sobre todos os atos, escritura, reconhecimento, autenticação. Exatamente. É exatamente isso que a Morgana falou. Um resumo da ópera aqui, que a gente tem. Onde que vai incidir FRJ? Tudo. Tudo que está na tabela de custos e emolumentos vai ter FRJ. Ah, mas o meu cliente ele já pagou o FRJ no RI. Mas ele pagou no serviço do RI. Agora é o serviço do RTD. Vai pagar de novo. Vai pagar um outro, né? Vai pagar o emolumento de notificação no RTD. Ah, mas no RC o meu cliente não pagava o FRJ. Vai pagar. Infelizmente ele vai pagar FRJ daqui para frente no RC também. Ah, mas no Notas esse ato não tinha FRJ. Agora vai ter. Certo? E seria basicamente isso, gente. Eu peço para vocês, caso ainda tenha algum tipo de dúvida ou caso alguma coisa não tenha ficado clara, manda pra gente aqui ou por e-mail jurídico@officersoft.com.br ou aqui também no nosso chat, ali no nosso chat não, né, numa mensagem direta aqui pra gente no Instagram. E daí a gente vai responder ou por e-mail ou faz um comunicado geral no nosso grupo de informativo. Outra coisa, a gente tem um grupo de informativos ali no WhatsApp. Para quem ainda não está nesse grupo de informativos, pede ali pra gente, tanto vocês podem pedir aqui também, no Instagram, pode pedir por e-mail ali no jurídico@officersoft.com.br, que a gente adiciona vocês lá. E também, caso tenha alguma dúvida que não ficou respondida aqui, a gente vai ali, isso, que nem aquele ali que a Ana Cláudia colocou, jurídico@officersoft.com.br, aí a gente adiciona vocês no grupo e também responde para vocês as dúvidas que ficaram a mais daqui, tá? E é isso, gente. Muito obrigado pela live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda vai fazer mais lives sobre o FRJ, vai fazer mais lives sobre esse assunto. Vai ter uma parte 2 dessa live, sim, porque a gente vai precisar, porque é bastante tema. Lembrando que o TJ e a Corregedoria eles ainda estão parametrizando algumas coisas, então cada novidade que eles trouxerem, a gente também vai trazer as novidades para vocês, tá? Então é isso, grande abraço. Podem mandar as dúvidas ainda pra gente. Essa dúvida é boa. Ainda terá isenção da FRJ? As isenções ainda conforme a lei se aplica no caso, né? Se tem previsão legal, certo? Basicamente isso. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Qualquer dúvida que ainda tenham, podem mandar pra gente ali que a gente vai responder pra vocês, tá? Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.